Hoje a gente vai fundo em uma das passagens mais conhecidas e ao mesmo tempo misteriosas da Bíblia, Gênesis 28, a famosa história da escada de Jacó. É uma história sobre como o céu pode se abrir bem no momento em que tudo aqui na Terra parece estar desmoronando. Para a gente conseguir entender a força do que acontece aqui, primeiro é preciso visualizar o cenário. Jacó não está no momento de glória, muito pelo contrário. Ele está literalmente no fundo do poço, sozinho, fugindo do próprio irmão, com uma pedra de travesseiro no meio do deserto. A situação é de abandono total. E aí que vem a grande pergunta que esse texto nos faz, né? Por que é que a revelação de Deus acontece justamente aqui, no ponto mais baixo da vida dele, no momento de maior fragilidade? É nesse contexto de puro desespero que algo extraordinário está prestes a acontecer. Então, vamos analisar essa primeira parte, a jornada desse fugitivo e o encontro dele com o céu. Gênesis 28 é um marco, é a primeira experiência espiritual de verdade na vida de Jacó. Até aqui, ele era conhecido por outras características. E esse contraste é a chave de tudo. O Jacó que a gente conhecia era o cara da estratégia, da barganha, sempre calculando o próximo passo para levar vantagem. Mas o Jacó que encontramos aqui no deserto, ele foi despido de tudo isso. Ele está sozinho, correndo pela vida e pela primeira vez, sem nenhuma garantia na mão. Isso mostra um ponto brilhante. O cenário desse encontro com Deus não é um lugar sagrado. Não tem altar, não tem ritual, não tem nada. É só chão duro, uma pedra fria e um coração cheio de medo. A santidade não está no lugar, mas no que vai acontecer ali. Uma história com essa riqueza, claro, rendeu séculos e séculos de reflexão. Vamos dar uma olhada em como alguns dos grandes nomes da história interpretaram essa visão de Jacó. Agostinho, um dos gigantes da teologia, olhou para a escada e viu um símbolo da conexão entre Deus e a humanidade. E o detalhe crucial para ele é o seguinte: a iniciativa é de Deus. A escada desce do céu, ela não é uma construção humana tentando chegar lá em cima. Pulando lá para a Reforma Protestante, João Calvino aponta outra coisa fundamental. Jacó não está nem procurando por Deus. É Deus quem o encontra. A promessa feita a ele não se baseia no mérito dele, que, convenhamos, era bem questionável, mas na fidelidade de Deus à aliança que já existia. Charles Spurgeon, o grande pregador, chama a atenção para um detalhe muito poderoso. Jacó dorme e Deus fala. O céu está trabalhando mesmo quando o homem está exausto, no seu limite. Ou seja, a graça não começa com o nosso esforço, mas com a revelação de Deus. E para fechar, o comentarista Matthew Henry resume tudo de uma forma genial. O lugar, que depois seria chamado de Betel, não se torna sagrado por si só. A santidade nasce do encontro. O sagrado não é a geografia, é a presença de Deus. Ok, agora que a gente ouviu essas vozes da história, vamos analisar essa mesma passagem usando lentes diferentes, explorando os vários ângulos que o texto nos dá para a gente entender isso ainda melhor. A gente pode olhar essa história por uma lente teológica, focando na ação de Deus, por uma lente psicológica, observando a virada de chave dentro do Jacó, e por uma lente bíblica, vendo como essa história se amarra com todo o resto das Escrituras. Teologicamente, a imagem é muito clara. A escada não é um símbolo do esforço humano tentando alcançar o céu. Pelo contrário, ela representa o movimento de Deus vindo em direção à humanidade. Os anjos sobem e descem porque o caminho já foi aberto de cima para baixo. Agora, do ponto de vista psicológico, esse é o momento transformador para Jacó. Ele está fugindo, cheio de culpa, cheio de medo. Esse sonho funciona como um divisor de águas. Ele deixa de ser só um herdeiro distante de uma promessa antiga e se torna o alvo direto pessoal da graça de Deus. E além dessas grandes interpretações, existem uns detalhes no texto que são fascinantes, que deixam a leitura ainda mais rica. Vamos explorar algumas dessas curiosidades. Jacó batiza o lugar de Betel, que significa casa de Deus. A grande ironia é que esse lugar, que virou um lugar sagrado, não era um centro religioso conhecido. Ele nasceu ali, no meio do nada, num lugar de exílio e medo. Outros detalhes interessantes, o costume de usar uma pedra como memorial era bem comum naquela época para marcar um encontro divino. O voto que Jacó faz logo em seguida parece quase um contrato, uma negociação, o que mostra que ele ainda está no meio do processo de transformação. E claro, essa passagem virou peça central em séculos de debate sobre o que é a graça e a revelação. Tá, e daí? O que tudo isso significa? Na nossa última parte, vamos ver por que essa história tão antiga ainda fala tão alto com a gente hoje.
Talvez a mensagem mais poderosa de Gênesis 28 seja esta. A história desmonta completamente aquela ideia de que a gente precisa estar com a vida arrumada para ter um encontro com Deus. Jacó estava confuso, culpado, fugindo. Ele era a definição de desarrumado. E no meio dessa bagunça toda, a promessa de Deus é de uma simplicidade que chega a ser avassaladora. Eu estou com você. Não é uma promessa de resolver tudo de uma vez, mas é uma promessa de presença no meio do processo, no meio do caminho. E aqui está a inversão de perspectiva que muda tudo. Não é Jacó que torna o lugar sagrado com a sua fé. É Deus que torna a jornada de Jacó sagrada com a sua presença. O céu não espera que a gente chegue num templo, ele desce até nós na estrada da vida. E isso deixa uma pergunta no ar para refletir. A história de Jacó sugere que quando tudo parece estar desmoronando, talvez seja exatamente aí que algo novo está começando. E se aquele ponto de ruptura, o fundo do poço, for na verdade um ponto de partida para o céu se abrir.